Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Por Cima do Meu Cadáver. Eu sou a Rebeca Eu sou a Polly. e hoje a Polly trouxe pra gente um caso muito interessante que foi bem grande aqui no Brasil. É esse caso que eu trouxe, muita gente conhece, tanto que era da época como que não é da época que aconteceu. É o caso dos Nardoni, da Isabella Nardoni. E é um caso que choca muita gente até hoje, por mais que seja um caso que teve o seu desfecho em 2010, até hoje muita gente fica chocada com o teatro que o pai da menina fez, e a madrasta da menina fez perante a mídia, perante o júri, e a capacidade de mentir dos dois, assim, numa facilidade que assusta muito, muito mesmo, principalmente a dele, que era pai da menina, matou a própria filha e ficou martelando até o final que não foi ele, que foi um invasor que entrou no apartamento, mas então é muito chocante mesmo. E muita gente lembra disso até hoje porque era uma menina de 5 anos de idade, com a vida para frente, assim, teria uma vida inteira para viver, né? Inclusive a mãe dela, nesses dias atuais, teve uma filha agora, né? E ela até postou um texto emocionada falando que seria o aniversário de 18 anos da Isabela, né, nesse ano, e infelizmente ela não tá com eles, mas que o universo resolveu abençoar ela com uma menina, né, Nossa, agora que que nasceu. emocionante, cara. Nossa. É, então, tipo, é muito pesado, muito, muito revoltante o caso também, mas é importante ser relembrado sempre, né, para a gente também ter uma ideia, né, de como uma mente psicopata pode funcionar, até mesmo como pai. Bom, quando aconteceu esse caso, eu ainda era criança, então eu lembro de ver nas notícias, tipo, eu lembro. São poucos os casos que eu realmente lembro de ver na TV, sabe? Aí eu lembro dele acontecendo, só que eu não sei os detalhes, porque, como eu disse, eu era muito nova. E aí, quando você me falou que ia falar a respeito, eu resolvi não pesquisar nada pra você me contar. É, eu não lembro a idade que eu tinha ao certo, eu acho que eu devia ter lá meus 13 anos, por aí, mas também me chocou muito, porque era a semana toda com uma cobertura daquele caso diferente, uma coisa diferente que foi achado, sabe? Nada batia, nada fechava, a história não tinha desfecho, e era muito, assim, o Fantástico direto com matéria sobre isso, sabe? Então ficou um negócio bem, assim, na cabeça da mídia mesmo, na cabeça das pessoas. Então, chocou muito, assim, chocou muito e até hoje eu me lembro de mais ou menos como foi a cobertura, né. Bom, vamos lá. Então vamos começar com o caso dos Nardoni, da Isabella Nardoni, com o seu pai Alexandre Nardoni e a madrasta Ana Carolina Jatobá. Eu só um adendo aqui, a mãe da Isabela chama Ana Carolina Oliveira e a madrasta chama Ana Carolina Jatobá. Então aqui eu vou chamar a madrasta de Jatobá e a mãe de Ana Oliveira, porque senão vai misturar muitos nomes, vai confundir Confusões. muito. É, exatamente, vai confundir. Então vamos lá. A Ana Oliveira, ela conheceu o Alexandre em 1999. Eles namoraram por um ano, terminaram, voltaram, e a Ana acabou ficando grávida da Isabela nesse meio tempo. A Ana, na época, ela tinha 17 anos de idade e o Alexandre, ele já era universitário, ou seja, ele já era maior de idade, ele já estava com a vida praticamente feita, e a Ana era só uma menina quando engravidou da Ah, Isabela. sim, eu gosto muito de quando os homens mais velhos ficam interessados em adolescentes. É bem interessante. É estranho pra caralho. Ai, ai. Então, e os pais da Ana, obviamente, né, por isso ser extremamente estranho, né, porque a, a faixa etária não coincidia uma com a outra, né, eles não aprovavam esse relacionamento. E nisso a Ana, ela teve mais um tempinho aí com o Alexandre e em 2003 eles terminaram de vez. Eles não estavam mais juntos. O pai do Alexandre, ele era advogado e Pera, ele em acabou que em, ano? em 2003 os dois terminaram. Ah, tá. Ok. Então, o pai do Alexandre, ele era advogado e empregou o filho no escritório. Ah, Aí o essa, famoso essa jeitinho.
Ai, Eu consegui lindo. porque eu mereci. Não, foi o Não seu pai que te deu. merece. E depois disso, né, desse tempo trabalhando com o pai e tal, o Alexandre ele acabou conhecendo a Jatobá, que também era estudante de direito. É A claro que é. Jatobá, pois é, né? Tudo coincidindo. Nada contra, gente. A Jatobá e o Alexandre tiveram 2 filhos no relacionamento deles, né? Que é o Pietro e o Cauã. E a Isabela, como ela não tinha uma rotina naquela casa, né? Ela ficava com a mãe, a guarda era da mãe, ela acabava passando os finais de semana com o pai e a madrasta. Em março de 2008, a Isabela tinha 5 anos, o Alexandre tinha 29 e a Jatobá 24. E no dia 29 de março desse mesmo ano, às 23h49 da noite, Isabela Nardoni foi arremessada do 6º andar pelo próprio pai. Após a queda da menina, diversas denúncias foram feitas para a polícia, vinda de testemunhas do prédio e moradores. Nesse meio tempo, o Alexandre descia do apartamento com a Jatobá e as 2 crianças, segundo ele, gritando por todo o prédio que alguém tinha invadido o apartamento e que se tratava de um assalto. Então, Ele é ator, ele. Ator né, demais. O Oscar. não, o cara até chorou, né? Foi incrível a atuação. E nesse meio tempo, tipo, a polícia recebeu tanta ligação, mas tanta ligação, tipo, os moradores do prédio ligando, as testemunhas ligando, falando que tinha uma menina que caiu do prédio, blá blá blá, e eles tiveram que falar, não, gente, peraí, a gente já sabe, o socorro tá a caminho, as viaturas estão a caminho, sabe? Porque foi tanta ligação do mesmo caso que eles tiveram que declinar algumas, né? Porque era muita gente denunciando, muita gente viu. Bom, Então, aí depois que isso aconteceu, o socorro acabou chegando com as viaturas da polícia e o pior de tudo é que quando os socorristas foram averiguar, né, o corpo, ela estava viva. A caralho. Isabela ela tinha caído viva do 6º andar. Puta merda. Tava respirando, tava com os batimentos cardíacos, tinha pulso, tava viva. Só que infelizmente ela chegou no hospital e acabou morrendo. Ela não resistiu. Nossa senhora, que horrível. Pois é. E o que mais me chocou na época foi que ele arremessou a filha viva do 6º andar. Pois é. As pistas do crime que foram encontradas, né, eram pingos de sangue pelo apartamento, a tela da proteção do quarto dos irmãos da Isabela cortada, um balde de água com uma fralda de molho e uma bagunça na casa. O que Pera, chamou a atenção pingos de sangue? Então pingo de sangue. ela foi machucada, atacada antes de ser jogada? Então, tudo indica que sim. Eu vou mais a fundo a isso, mas tudo indica que sim, que houve agressão contra a menina antes dela ser jogada do prédio. Meu Deus. O que chamou a atenção dos policiais era que a bagunça não era sugestiva de uma invasão. Eles falaram que a bagunça, ou os policiais disseram que quando eles observaram a bagunça, eles falaram, isso aqui parece uma bagunça comum, numa casa, assim, tipo, roupa para lavar, pano no chão e tal, mas numa invasão, o que você espera é móvel quebrado, sinais de luta, sabe, de resistência, eletrodomésticos faltando, sabe? Então, tipo, nada foi roubado, nada foi levado, só tava uma baguncinha ali, mas tinha sangue no chão. E a polícia ficou, Suspeito. Tá, peraí, né? Peraí, sabe? Aí no dia seguinte, a autópsia foi feita, né, na Isabela, e encontraram sinais de agressão no corpo da menina. O médico legista disse que esperava encontrar sinais de sangramento interno, corpo pálido, sinais comuns em corpos que caíram de uma altura muito grande. Mas a criança estava roxa e com a língua para fora, indicando que foi asfixiada. Meu Deus do céu. E foram encontradas fraturas nela que indicavam que ela caiu de uma queda, mas não era da queda do prédio, era de uma queda pequena. A bacia dela tinha lesão, o pulso tinha lesão, e o médico falou que isso não eram lesões de pessoas que caíam de prédios. Pessoas que caem de prédios têm lesão na coluna cervical, tem lesão, tipo, para ela ter uma lesão na bacia, ela tinha que ter caído sentada e ela caiu deitada do prédio. Então, tipo, não indicavam ser lesões do prédio, e sim de uma queda menor, né?
Aí o crime chegou na delegacia como tentativa de roubo. Na época nesse período que foi investigando, né, nesses dias, foram ouvidas 23 pessoas e entre elas a Jatobá e o Alexandre. A história que eles relatavam é que a família estava na casa dos pais da Jatobá. E aí quando eles estavam voltando para casa, o Alexandre subiu só com a Isabela, deixou ela na cama, voltou para pegar os meninos e subiu com a Jatobá para cima. Segundo ele, os três estavam dormindo, então foi difícil. Ele achou melhor levar a Isabela primeiro, pegar os meninos depois, né? Nesse meio tempo, o Alexandre relatou que um ladrão invadiu a sua casa, tentou roubar tudo, jogou a Isabela do prédio. O que intrigou a delegada foi que, na noite que eles receberam tantas denúncias sobre o caso, né? Lembra que eu falei que tipo, um monte de gente ligando, falando que a menina caiu do prédio? Nenhuma das ligações que foram registradas veio dos dois. Então, assim, né? Quando alguém entra no seu apartamento, joga sua filha pela janela, é de se esperar que você ligue para a polícia. Exatamente, e não foi feito isso. E a resposta foi a melhor que eles deram para isso. A resposta foi que era um hábito ligar primeiro para os familiares e depois pedir socorro. Algum desses familiares eram médicos? Tipo, seu pai é advogado, meu filho, o que tem... Né? Por que você vai ligar pro seu pai? A não ser que você tenha algum suspeito, né? Aí a polícia achou isso estranho, obviamente, né? E questionaram sobre. E eles disseram que não tiveram essa reação, tipo, de ligar pro socorro pelo choque. Mas pensaram em ligar para os familiares? Tipo, não faz sentido. Olha, tem aquele negócio, né? Você nunca sabe como você vai reagir a um trauma, a uma morte, a um crime, não sei o quê. Só que, né, querendo ou não, mesmo que tipo, se ele não fosse culpado, que ele obviamente é suspeito pra caralho. É muito suspeito, tipo, não pode ser na hora, tipo, eu não tive reação, eu fui descer pra ver se a minha filha tava viva, beleza, mas com certeza ligaria depois, falar, minha filha caiu do prédio, pá, chama a ambulância, pelo amor de Deus, sabe? Ou se, tipo, tentaram roubar sua casa, tipo, oi, polícia? Exato, minha casa foi assaltada, né? Mas, enfim, então a delegada achou isso tudo muito estranho, né? Mas ela continuou o depoimento. E durante o depoimento, ela viu que o Alexandre, a reação do Alexandre foi muito estranha, porque ele não parecia confuso, ele não parecia desesperado, sabe? A reação que um pai teria ao perder uma filha. Ele só estava tentando focar na história do roubo. Manter a história dele, vender a todo... Exato, ele só tava falando, não, a gente foi roubado, sabe? E em nenhum momento ele demonstrou alguma reação de um pai que acabou de perder uma filha assassinada, sabe? Pra ele tava tudo, eu preciso manter essa história. E a delegada achou isso estranho, né? Mas, enfim, né? Ela até descreveu a reação como fria, sabe? Ela achou muito estranho. Ela falou, nossa, esse cara não tá derramando uma lágrima, a filha dele morreu, sabe? Mas enfim. Aí foi perguntado, né? Tipo, ok, eles falaram assim, tá, o pessoal roubou vocês. Mas o que eles roubaram? Exatamente. Só que aí ela falou, né, que foi. A polícia entrou lá pra averiguar o apartamento, só que não encontrou nada roubado, né? Tipo. Aí a polícia perguntou, né? A delegada perguntou, perguntou se tinha alguém que tinha alguma coisa contra o Alexandre para fazer algum tipo de, sei lá, de vingança e se ele tinha algum inimigo, né? Nesse nível, né? Tipo, de matar a filha dele por vingança. Aí o Alexandre, do nada, tirou do bolso dele, tirou do bolso dele que um serviçal do prédio, né? Ele não tinha, ele não ia com a cara do Alexandre, que ele tinha uma má impressão dessa pessoa que prestava serviço, porque ele olhava estranho para Isabela e que ele não gostava do Alexandre, que ele poderia ter feito isso. Olha, eu acho que não gostar de alguém é uma coisa, agora, tipo, você sabe, assassinar a filha da pessoa já é bem longe. Outros 500, né? Aí a delegada, obviamente, chamou esse prestador de serviço para depor, mas não foi achado nada que ligasse ao crime, né?
Esse O homem, prestador de tipo, caralho, serviço... eu tô trabalhando, Eu inferno. só não fui com a tua cara, meu filho, eu não matei sua filha. E Hum. aí, depois, né, ele falou que já teve algumas desavenças com o Alexandre, mas assuntos assim do prédio, nada muito tipo pessoal, sabe? Era assunto do prédio, como o Alexandre como morador, não tinha nada a ver com matar a filha dele por vingança, né? Era um absurdo. Então a polícia descartou essa versão, né? Aí depois a polícia ouviu parentes e amigos próximos do casal, né? E foi relatado por essas pessoas que eram próximas do casal que eles brigavam muito, que era um casal muito instável e que a Jatobá ela tinha muitos ciúmes da mãe da Isabela. Então, isso que eu ia perguntar. E o que que a mãe da Isabela achava disso tudo? Então, eu vou trazer a parte da Ana Oliveira, né? Que é uma parte muito sensível também. Na hora que eu começar a falar sobre o julgamento, porque vai ter uma parte que é só dela, que ela vai depositar ali tudo o que ela sabe e que vai, tipo, abrir os olhos, inclusive dos jurados, sobre o casal, né? É Uhum. uma parte muito delicada da Ana Oliveira. Mas, enfim, continuando com o relato do crime, né? A informação de que o Alexandre desceu do prédio com as crianças e a Jatobá após a Isabela ter sido jogada foi descoberta pela polícia que era falsa. Eu mencionei isso no começo, que o Alexandre desceu com a Jatobá e as crianças para baixo gritando ladrão, invadiram minha casa, blá blá blá. Lembra disso? A polícia achou que essa informação foi falsa. Por quê? Porque no dia do crime, às 23h49, um vizinho viu a criança jogada no chão e ligou para a polícia, uma das várias pessoas que ligou. A Isabela ela não frequentava o prédio, então moradores não sabiam quem era a criança que estava caída no momento. Porém, esse vizinho conhecia o Alexandre e o viu do lado do corpo da menina. Na exata hora que todas as denúncias estavam sendo feitas, e na denúncia que ele falou, ele relatou que a Isabela caiu do 6º andar, porque ele conhecia o Alexandre e sabia que o Alexandre morava no 6º andar. Aí a polícia averiguou em registros telefônicos feitos no dia, né, que ela conseguiu captar do prédio, que um telefonema vindo da Ana do Jatobá para o pai do Alexandre, que durou 30 segundos. Exato, na mesma hora em que o crime aconteceu. Ou seja, não tinha como todos terem descido do prédio para ver Isabela, igual ele falou. Só ele desceu e a Ana ficou lá em cima, né? É interessante ela ligar pro pai dele, ele sendo advogado, né? Pois é. E outra, o que abre também os olhos da polícia para essa investigação é que ela ficou lá em cima tentando limpar alguma coisa, tentando limpar a barra ali de alguma coisa que aconteceu, né? Que foram vistos gota de sangue ali, uma fralda de molho. Estranho. Realmente. Aí outro furo que encontraram na história é que do nada eles tiraram um depoimento, né? Nesse meio aí de depor e mudar depoimento e pá. Eles tiraram do bolso que a porta foi arrombada, né? Na hora de depor. Primeiro ele falou que o ladrão entrou. Aí depois ele falou que o ladrão arrombou a porta. Aí beleza, a polícia foi averiguar e não encontrou nenhum sinal de arrombamento na porta. E os vizinhos e o porteiro Ele disseram que tinha a também... chave. Não, vai ter uma história de chave que é absurda. E os vizinhos e o Meu porteiro... Deus, eu chutando e descobrindo as coisas. Pois é. O vizinho e o porteiro, os vizinhos aí em volta, assim, e o porteiro falaram que não viram nenhum sinal de arrombamento também no dia. E aí, uma história aí que também circulou, né, antes da chave que vai surgir também, foi que o invasor, ele se escondeu numa das obras que tinham ali perto, sabe? Por isso que ninguém viu ele saindo. Que ele se escondeu numa das obras vizinhas, que tinha uma casa construída ali, e que ele escondeu ali para a polícia não pegar ele. Aí, um dos pedreiros que estavam trabalhando nessa obra foi depor e falou, não, eu tava na noite do que aconteceu tudo, eu tava fazendo vistoria, tipo, tava trabalhando ali na casa, e eu não vi ninguém entrar, ninguém entrou ali pra se esconder, não teve ninguém aqui, né? Então, tipo,
A história deles fazia cada vez menos sentido, Eu sabe? gosto porque, tipo, eles inventam alguma coisa e depois vem fulano e fala, isso aí não tem como ter rolado, não. Meus queridos. Exato. Eles chamam alguém, não aconteceu isso não. Aí eles chamam outra pessoa, não aconteceu isso não. Tipo, tava cada vez mais bizarro o negócio, tava virando um circo. Aí depois eles pularam para uma história, né, de que ao invés de arrombar a porta, né, o invasor ter arrombado a porta, o invasor, ele se fingiu de morador e ele entrou no apartamento com uma cópia da chave do casal. Como que ele copiou a chave? Exatamente. Aí a polícia olhou e falou assim, porra, mas como que ele copiou a chave, né? Caralho, como é que aconteceu isso? Não, mas E aí tipo, eles... e como que eles sabem? Tipo, como vocês sabem que eles abriram a porta com a chave? Que isso, mano? eles chegaram eles... a perguntar para os moradores se eles viram alguém além do Alexandre, tipo, entrando no prédio? Foi questionado isso. Foi questionado também, e os moradores falaram que não tinha nenhum sinal, nenhum movimento estranho, assim. Na hora que aconteceu o crime, tava tudo ok, sabe? Não ouviu nem sinal de arrombamento, não teve sinal de luta corporal, né? No assalto, sei lá, não teve nenhum desses sinais. O homem tá tentando vender um peixe que ninguém quer comprar. Exato. Aí a polícia falou assim, tá, mas como tão querido, como que esse cara conseguiu a cópia da sua chave? Aí ele falou que lá na portaria, que realmente nos prédios tem isso, você deixa uma cópia da sua chave com o síndico não, com o zelador, e você tem a sua chave, né? Porque caso aconteça alguma coisa, como roubo, etc., né, ou alguma coisa grave, tem mais de uma chave e a porta não se mantém trancada. Isso acontece em prédios mesmo. Só que o que a polícia observou? Que a porta do apartamento do Alexandre com a Jatobá não era a porta que foi colocada originalmente na planta do prédio, ela foi trocada. Ou seja, a chave que estava na portaria não coincidia com a fechadura dessa porta nova. Meu Deus, esses caras, eles não se ajudam. Pois é. E aí, nessa troca de depoimento, né, nessa tentativa aí de vender peixe que ninguém quer comprar, a polícia, então, pediu a prisão preventiva de Ana Jatobá e Alexandre Nardoni no dia 2 de abril como os principais suspeitos do caso. Que delícia. Pois é. Aí, como se não tivesse o fim merecido esse circo dos horrores de depoimento, a Ana Jatobá lembrou do nada, 18 dias depois que foi presa, que tinha perdido a chave na rua e disse que alguém poderia ter feito a cópia da chave para invadir o apartamento. Caralho, a pessoa devia estar seguindo ela, né? Tipo, não, tipo, vai, perde a chave. Cara, quem que vai pegar uma chave aleatória, vai no Como que vai... E se achar, que... tipo assim, como que vai saber que é a chave do apartamento da madame? E aí chega lá e fala, vou jogar sua filha do prédio. Não faz sentido nenhum. Meu Deus do céu. Nenhum. É um circo dos horrores esse caso. Aí no dia 3 de abril, o casal fez uma carta pública, né? Um dia depois de ter feito o pedido da prisão preventiva, né? O casal fez uma carta relatando que amava Isabela e que não eram responsáveis pelo crime. Uhum. E no mesmo dia, eles se apresentaram no fórum e foram a delegacias diferentes para realizar exames toxicológicos, para ver se tinha alguma substância que alterasse o comportamento deles na hora do crime, na hora do depoimento e tal, mas não foi encontrado nada. E uma coisa que chamou muita atenção do público é que nessa época que estava acontecendo tudo esse bafafá, o pai do Alexandre estava aparecendo muito na mídia. E ele estava falando e tentando limpar a barra dos dois, sempre afirmando que qualquer um podia ter realizado o crime, beleza? Inclusive seu filho, né? Aí no dia 11 de abril do mesmo ano foi pedido um pedido. No dia 11 de abril do mesmo ano, o pedido de habeas corpus que foi feito pela defesa foi concedido e os dois foram liberados da prisão preventiva. Olha o que é habeas corpus para todos nós. Habeas corpus todo réu, né, preso, ele tem o direito ao habeas corpus, ou seja,
a responder, pelo menos antes do julgamento, em liberdade. Então, quando é cedido esse pedido pela justiça, ele espera o julgamento em liberdade, ele não fica esperando preso. Em alguns casos é cedido, em outros não, né? Depende muito, mas nesse caso aí cederam porque eles eram réu primário. Então, eles não tinham nenhum tipo de ocorrência registrada antes, então a justiça achou ok eles responderem em liberdade até serem julgados pela justiça. No dia 20 de abril, o casal concedeu uma entrevista ao Fantástico. Esse é a cereja do bolo. O casal concedeu uma entrevista ao Fantástico com polígrafo ao vivo. Meu Deus do céu. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que polígrafo eu acho uma grande bosta. Porque, assim, ele só lê as suas emoções, como você tá se sentindo. E, tipo, por exemplo, se você não liga, tipo, basicamente pro crime que você cometeu, você não vai sentir nada, você não vai demonstrar nada. Então, Exatamente. polígrafo é um grande... É uma furada. É uma furada. Polígrafo é uma furada. E com esse comentário, eu levo outro. Que estratégia bosta da defesa de ter colocado um polígrafo ao vivo com os dois. Tipo, qualquer sinal de nervosismo ele já dá lá. Tipo, ó, estresse alto, gente. Pelo amor de Deus, não tem sentido. Mas enfim, deram um tiro no próprio pé. Mas enfim. Foi uma estratégia estranha da defesa. O teste de polígrafo, né, como a Becca disse, ele capta os sinais de como a pessoa está se sentindo na hora. Então a pessoa pode muito bem não ter cometido crime e o polígrafo apontar alguma coisa suspeita porque ela tá nervosa, porque está fazendo um teste, sabe? Não é que, ele tipo, capta. Se eu fosse acusada de um crime e eles pedissem pra fazer um polígrafo, mesmo que eu não fosse culpada, eu ia falar, não. Então, pelo amor de Deus, Por quê? gente. Não, recusem-se. Espero que nunca tenha que pedir, né? Tipo, é uma merda, porque todo mundo acha que é tão confiável, porque é usado faz muito tempo, sabe? E aí, quando você recusa, eles acham que, nossa, com certeza fez. Exatamente, Tá mas escondendo algo. não tem o porquê fazer essa bosta desse teste, porque ele aponta apenas como você tá reagindo no momento. Não é tipo, Enfim. meu Deus, um serum da verdade. Oh. Não é. Não é o teste de mentira, detector de mentira, como muita gente chama, né? Não é. Então, naquela época, né, há 12 anos atrás, imagina o sensacionalismo que estava em cima disso, né? Do polígrafo e tudo mais. Deus, muita gente polígrafo. acreditando fielmente que o negócio dava resposta, né? Mas beleza. E ainda mais no rede nacional, né? Ok. Então, nessa entrevista que foi colocado o tal do polígrafo, o casal sempre afirmava o quanto que amava a Isabela, que eles eram uma família unida, perguntas genéricas assim, sabe? A Jatobá até chorou, dizendo que estava sendo julgada de forma injusta pelo público. Meu Deus, as lágrimas de crocodilo da gata. E o melhor de tudo era, enquanto eles falavam, assim, a gente amava a Isabela, não sei o quê, a Jatobá falando, na tela mostrava estresse alto, imprecisão, não tem certeza, mentira. E tipo, Mano, tudo que eles falavam, estresse alto, imprecisão, tipo, era um circo. E, inclusive, né, teve um momento que a Jatobá fala que a Isabela adorava ficar perto dela, que ela tinha a Isabela como filha, e aí do nada pisca assim na tela, mentira. Tipo, enfim. Eu tenho uma pergunta, eu não assisti, né? Então, quando aparecia a mentira, eles conseguiam ver? Ou, tipo, era só pro público? Não, era só o público que conseguia ver. Nossa, que delícia. Foi entretenimento barato isso. Mas, enfim, eu coloquei um clipe aqui, eu te mandei um clipe dessa entrevista, inclusive. Vamos colocar aqui no podcast também. Se vocês tiverem curiosidade, a gente vai deixar certinho no material como procurar, né, como encontrar, mas no YouTube facilmente consegue encontrar essa entrevista. E eu gravei um trechinho só para vocês terem noção de como que estava o teatro da Jatobá e o teatro do Alexandre, né? E se vocês tiverem a oportunidade... Só um gostinho. E se vocês tiverem a oportunidade de ver a entrevista, eu aconselho que vejam, porque, tipo, é bizarro. O nível de cara de pau dos dois é bizarro.
Vocês estão sendo acusados de um crime grave. Quer dizer, como é que é suportar essa acusação? Olha, tá muito difícil isso porque sabendo como nós somos com nossos filhos e a nossa família também, nossos amigos, sabendo como nós somos, a gente sempre fomos sempre unidos, sempre teve, sempre se reunimos todos os finais de semana para estar A gente almoçando sempre foi todos muito juntos. família. Sempre fomos famílias, sempre almoçamos juntos, jantamos juntos, todos unidos, entendeu? Então as pessoas estão falando algumas coisas que eles não conhecem como nós somos, entendeu? É, Eles sabem a nosso respeito através da mídia, que é tudo. Não tem tudo que falam a nosso respeito, a maioria das coisas são tudo inventados mesmo, porque não. Ninguém conhece gente, a nossa família a fundo, entendeu? Ninguém conhece como nós somos mesmo. A vida de vocês mudou depois daquela noite de sábado. completamente. 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 Mudou em tudo e nunca mais nossa família vai ser a mesma. A nossa Porque família agora é incompleta, entendeu? sempre vai estar faltando nossa Isa. Ok. O nível que foi isso. Esse caso, nossa senhora. Pois é, mais uma vez foi um circo, eu não tenho outra palavra para demonstrar o que foi esse caso, senão circo, para descrever o senão circo. Foi um circo isso, porque a cara de pau dos dois era gigante, ainda era. Então, beleza. Aí teve todo aquele processo aí da entrevista do Fantástico que foi mostrado, né? Um trechinho para vocês. E para estudar um pouco sobre esse caso, eu assisti a série que eu recomendo muito vocês assistirem se vocês tiverem interesse, Investigação Criminal, que pode ser encontrada na Amazon Prime Video. Ela é uma série que mostra mais o lado da perícia, né, em vários crimes que acontecem. Em um desses episódios tem o episódio do crime dos Nardoni. Então eu assisti esse episódio da série, né, sobre o casal Nardoni, e o episódio é regido pela doutora Rosângela Monteiro, que é perita criminal, e ela explica como o trabalho da perícia é dividido, né, certinho. E o laudo inicial de uma perícia é feita com vestígios constatados no local e nas peças que foram encontradas para entender mais ou menos a dinâmica de como tudo aconteceu. Tipo, isso aqui aconteceu nesse cômodo, isso aqui aconteceu naquele cômodo, sabe? Eles vão montando mais ou menos o quebra-cabeça. E depois é feita uma reprodução simulada para entender a narrativa da história. O casal ele foi convidado para fazer essa reprodução simulada, mas eles se negaram, não quiseram. Obviamente. Pois é. Então esse crime foi considerado, né? Foi levado até a delegacia, como que a gente chama de crime patrimonial. O que é crime patrimonial? Crime contra o patrimônio, roubo, furto, assalto, etc. Só que nesse caso, ele não foi encontrado nenhum indício que possa ter sido um caso de um crime patrimonial, porque não foi levado nada. A casa não estava em condições tipo de se deduzir que aconteceu um roubo ali, né? Ou que uma tentativa de roubo, né? Ou uma tentativa de roubo e tal. Então, só encontrou a bagunça costumeira, sem sinais de luta ou resistência. Então, a polícia descartou, assim, de chamar aquilo de crime patrimonial, né? Mas ele foi levado inicialmente como crime patrimonial para eles. E no meio dessa bagunça toda foi encontrada roupa para lavar, pano no chão, só que o que chamou a atenção da perita foi a fralda de molho no balde. Aí a polícia foi lá, pegou essa fralda, que estava a única roupa limpa ali que tinha, catou a fralda, né, de molho, usou reagente, né, e encontrou manchas de sangue, bingo, na fralda. Eita. Então, o que foi deduzido pela perícia observando tudo isso, né? Que foi encontrado mancha de sangue no apartamento, foi encontrado mancha de sangue na fralda. Deduziram que a Isabela provavelmente entrou sangrando para dentro de casa, carregada pelo Alexandre, porque as gotas de sangue que foram encontradas, elas tinham um intervalo de um passo de um adulto. Elas não tinham um intervalo de um passo de uma criança. Tipo, caiu uma gota, o adulto andava, caiu outra gota, o adulto andava. Então foi imaginado pela perícia
que o Alexandre poderia estar carregando a Isabela enquanto andava e enquanto ela estava sangrando. E caiu no chão, e aquelas gotas que restaram foi o que não conseguiram limpar, e foi o que a polícia deduziu com isso de pista, né? E a fralda que foi encontrada no balde também tinha sangue, e o sangue também era da Isabela, ou seja, os policiais deduziram que eles usaram a fralda para estancar o sangue da menina enquanto eles subiam do carro para o apartamento. Porque no hall, no corredor, no elevador, não foi encontrado mancha de sangue nenhuma. Então eles usaram aquela fralda para estancar o sangue, chegando no apartamento, tiraram a fralda da cabeça da menina, ou sei lá de onde estava sangrando, colocaram no balde e deixaram a menina sem nada na cabeça, e por isso as gotas de sangue no chão. Então isso capta que a violência contra a menina já começa fora do apartamento. A polícia, ela viu que a violência contra a menina começou fora do apartamento. Então a polícia começou a procurar pelo prédio, não achou nada, só que eles encontraram um apartamento. Porém, a polícia, ela foi no hall, não encontrou nada, no corredor não encontrou nada, no elevador não encontrou nada, só que encontrou no carro do casal. Isso que eu ia perguntar agora, mas e o carro? Exato. Eles encontraram no carro do casal, eles usaram reagente e foi visto que tinha manchas de sangue justamente onde a Isabela estava sentada, no banco de trás. Meu Deus. Então, a violência começou no carro e foi levada Ou até até o mesmo apartamento. antes do carro, né? Não se sabe onde começou, mas a Isabela estava sangrando. Isso é o que eles tinham como... Isso é o que eles tinham como material. A Isabela estava sangrando, foi agredida, só que precisavam agora saber, né, como que tudo começou, o que aconteceu ali, né? Então, as lesões encontradas na autópsia também eram suspeitas de agressão. Asfixia, lesões leves, assim, de fraturas de quedas pequenas, né, e tudo mais. E foi disposto que quando chegou no apartamento, a Isabela, ela foi jogada no chão, né? Porque, tipo assim, a fratura que ela tinha, que foi encontrada, era na bacia e no pulso. Qual que é a primeira reação quando você tem quando é jogado no chão? Coloca o pulso. De segurar, né? Exato, para não bater. Uhum. Então, isso explica o machucado no pulso e na bacia, que ela foi jogada no chão com tudo, e ela colocou os dois bracinhos para se defender e acabou machucando o pulso e a bacia por causa disso. O médico legista, ele falou, mais uma vez, se ela tivesse caído do prédio nessa posição, se essas fraturas fossem do prédio, ela teria uma fratura na coluna cervical. Não, acho que o estrago seria muito maior, né? Seria muito maior, e não foi encontrado isso. Foi encontrado vômito também na camiseta da Isabela e marcas de dedo na nuca dela. De acordo com o médico legista, só a asfixia era suficiente para ter matado a Isabela. Mas a Isabela estava viva quando ela foi jogada do apartamento. Então, tudo isso indica de que a menina sofreu um abuso antes de ter sido jogada, né, pela janela. E os policiais começaram a pensar. Eles tentaram mudar o foco do que estava acontecendo ali. Eles tentaram criar um acidente, entre aspas, para que mudasse o foco do que estava acontecendo ali, porque com certeza um dos dois tentou matar a Isabela, asfixiada. Então a polícia achou isso muito estranho. Mas então por que eles estavam tentando vender a história do assalto? Tipo... Porque assim, eles estavam tentando vender porque para explicar a queda da Isabela do sexto andar. Cara, mas tipo, é tão mais fácil você falar, sei lá, foi um acidente, do que tipo, alguém invadiu a minha casa, tacou a minha filha pela janela. Isso é muito estranho, só que tipo, como que você explica a tela cortada, né? No formato exato da criança, tipo. É estranho. É estranho demais. Tipo, tudo isso aí foi mal orquestrado. Tava na cara que foi os dois, mas enfim, eles não arredavam. O que foi encontrado também foi que o carro do Alexandre, por algum motivo, não sei porquê, tinha um rastreador. Talvez para evitar roubo e tal, não sei. Mas o carro dele... ele era rico, né? Tinha um rastreador e a polícia foi investigar os dados desse rastreador, né? Eu acho legal
Porque ele não se ajuda. Não, ele tem rastreador, ele falou pra mulher ficar lá pra ligar pro pai dele, ele ficou inventando mil e uma história, falando de mil e umas versões do que pode Ele ter só falta usar acontecido. uma plaquinha escrito, eu sou o culpado. Tipo, não, fui eu, gente. Não, seria muito melhor se eu falasse, não, gente, fui eu. Ok? Fui eu, beleza? Mas não. Enfim, né? Ele só piorava o caso dele. Então tinha o rastreador no carro e a polícia foi averiguar os dados desse rastreador, né? E eles notaram que assim que o carro desligou o motor, né? Que o carro desligou o motor na garagem, foram levados exatos 12 minutos até que ele subisse com as crianças e a Jatobá, como ele falou, né? Que ele falou, eu vou levar primeiro a Isabela, depois eu levo as crianças. Isso aconteceu em 12 minutos. Só que a polícia achou estranho, porque eles fizeram as contas e se isso realmente tivesse acontecido, teria sido no intervalo de 19 minutos e não 12. Então eles falam, o que a polícia presumiu? Todo mundo subiu junto. As crianças não ficaram ali, a Jatobá não ficou ali, todo mundo subiu junto. Por quê? Porque o intervalo não batia. E os filhos deles, desse tempo todo, eles estavam presentes quando, sei lá, a Isabela foi tacada da janela? Provavelmente sim, só que eles eram muito pequenininhos, eles tinham tipo 2 anos de idade, então 2, 3 anos de idade, eles não. Acho que eles. Provavelmente, hoje em dia, eles devem lembrar de alguma coisa, mas nada cheio de detalhes, sabe? Eles eram muito pequenos, então, tipo, a polícia nem considerou em usar eles como testemunhas, porque o que eles iam falar? Eles eram um bebê, né? Não era por isso que eu tô perguntando, só porque, tipo, sabe, né, você tacar alguém na frente, enfim. Mas eu acho que já passou Não, sim. disso, né, o nível de humanidade do cara, então. Com certeza. Não, mas é que muita gente questionou também. Eu vi, enquanto li alguns artigos, por que não usaram as crianças como testemunha? Eles tinham 2 anos de idade, o que eles iam falar? Google da Nada. Exato, nada. Não ia falar nada. Então, aí beleza, né? Aí a polícia viu esse estranho intervalo de tempo que eles falaram que levaram as crianças e deduziu que o Alexandre, ele subiu direto e ele não foi levar a Isabela e voltou para pegar os dois e a Jatobá. Então, beleza. Pelas posições, né, de que tudo aconteceu isso, né? Porque assim, eles usaram reagente químico e acharam sangue no banco de trás, né? Então, pela posição de que eles acharam sangue no banco de trás, eles deduziram que a Jatobá, né? Porque era mais fácil o acesso do banco do passageiro do que do banco do motorista, onde a Isabela estava sentada, que a Jatobá, ela agrediu a Isabela com algum objeto que cortasse alguma parte do corpo dela, tipo uma chave, um anel, sei lá, numa agressão. E aí, após a menina ser levada para cima, foi notada que, como eu falei para você, né? Ela foi estancada com a fralda, a polícia fez todos os passos, o ferimento foi estancado com a fralda, e quando chegou lá, né, no apartamento, a fralda foi colocada de molho e o sangue ficou pingando. E eles viram que a altura batia exata com a altura do Alexandre, que a altura das gotas de sangue caíram no chão. Era a altura exata do Alexandre, ou seja, o Alexandre estava segurando a menina. Aí deduziu que o Alexandre poderia ter jogado a Isabela no chão, e em seguida a Jatobá foi e começou a esganar ela. Isso explica a asfixia, isso explica as fraturas. Tudo suposição da polícia, mas era a reconstrução da cena do caso. E após a Jatobá perceber que matou a menina asfixiada, aí foi pensada uma estratégia de descartar o corpo. E fazer tudo aquilo parecer um acidente. Ela não estava viva quando ela caiu? É aí que tá o plot twist. Eles não sabiam que ela estava viva. Mas como que não sabe que alguém não tá viva? Eles acharam que ela tinha morrido com a asfixia, porque ela, obviamente, desmaiou, ficou roxa, a língua ficou para fora, falou, morreu. E a respiração estava muito fraca, então ninguém parou para averiguar isso. Aí ele tacou a filha da janela. Só que eu acho que o que atingiu ele foi que a filha estava viva e não morta, como ele achou que estaria. Então ele acabou de matar a menina. Meu Deus. Pois é. E aí, o Alexandre, ele teria mas jogado... na moralzinha, esse é um péssimo jeito de se livrar de um corpo. Na moral, tipo... Não, foi uma estratégia horrível.
Eu sei que é horrível de falar isso, mas, tipo, porra. Foi uma estratégia horrível. E então, beleza. Daí isso aconteceu, né? Que a suposição da polícia rodou em cima disso, né? E aí a polícia conseguiu comprovar que provavelmente o Alexandre teria jogado a Isabela da janela mesmo, porque eles encontraram sujeira na camiseta que tinha na rede de proteção do quarto das crianças, do Pietro e do Cauã, que ele jogou a Isabela de lá. Então eles falaram, sujeira tipo, sabe aqueles pozinhos que solta da rede quando você corta, alguma coisa Uhum. assim? Foi encontrado na camiseta deles. Aí eles falaram, tá. Suspeito. Pela sujeira que foi encontrada na camiseta, né, e pela maneira como a tela foi cortada, obviamente foi suposto que o Alexandre jogou a Isabela ele próprio da janela, né? Ele subiu na cama dos meninos, porque a janela estava perto da cama. Então, para você alcançar a janela, você teria que subir na cama. Foi isso que a polícia deduziu. Então, ele subiu na cama, pegou a Isabela, que já estava na cabeça dele, já estava morta, cortou a rede de proteção e jogou ela do sexto andar. Só que a polícia viu que pelo corte não teria como passar a menina assim direto e tacar do jeito que foi feito, até pelo corte como pelo modo que ela caiu. A polícia deduziu que ela foi colocada pelo pai, segurada pelas duas mãos do pai, e aí o pai solta a mão esquerda, ela fica em um movimento de pêndulo, e depois ele solta a mão direita, e aí ela caiu de vez. Porque a posição que ela caiu foi mais ou menos assim, que eles deduziram que ele tenha jogado ela. É pesado. Ela A caiu reconstrução. Ela caiu de frente ou de costas, assim? Então, ela foi encontrada de costas, certinho, assim, sabe? Como se ela tivesse caído, tipo, como se ela tivesse caído do prédio, assim, de uma forma mais... Não de uma forma... Não sei explicar, mas a polícia deduziu que foi de uma forma mais sucinta do que, tipo, sendo arremessada, assim, e tal, sabe? Porque ela cairia de uma posição diferente. Ela talvez cairia de bruço, ou cairia de cara no chão, mas não, ela caiu de costas. Então foi suposto pela polícia que ele jogou ela desse jeito, pelo jeito que ela estava ali, pelo jeito que a rede foi cortada também. A menina, ela estava viva, como eu disse, quando ela foi jogada, né? Do sexto andar, ela foi encontrada viva pelos socorristas, e ela precisava de socorro, né? Ela estava viva, só que ao invés do pai ter prestado socorro quando ele percebeu que a filha estava viva, ele ficou gritando pro prédio todo que ladrão entrou, invasor entrou, e foda-se a criança que tá ali caída no chão, né? Afinal de contas, é isso que você faz quando você vê que a sua filha foi arremessada na janela. Exatamente. Essa investigação ela demorou 30 dias, foram ouvidas 67 pessoas e o Alexandre e a Jatobá foram declarados prováveis culpados a essa altura. Depois da reconstrução do crime, depois da incoerência de depoimentos e tudo então, mais. Já tava além de serem suspeitos, já tava tipo... Eles estavam como alvo de culpada, foi eles. Porque foi encontrada sujeira na camiseta do Alexandre da tela de proteção. Foi encontrado sangue no carro, foi encontrado sangue no apartamento, sangue na fralda. Tipo, gente, Né? não tem como ser diferente, né? E aí no dia 7... É isso que eu ia perguntar assim, e aí começou o julgamento, então? Então, aí a gente vai caminhar para isso. No dia 7 de maio, ambos foram presos, prisão preventiva de novo. A Jatobá, ela foi ameaçada pelas outras detentas, né, do presídio que ela foi levada. Eles escreveram, tipo, nos muros, assassina nojenta. Nossa, que porque pena. Nos presídios tem meio que essa regra, sabe? Você fez mal para criança, você fez mal para mulher, tu é linchado. É uma regra que tem nos presídios, sabe? Então ela estava correndo risco de morte ali. E aí eles transferiram ela para outro presídio. Já o Alexandre, ele ficou com uma cela especial porque ele tinha superior. Então ele não sofreu... pois é. Ele não sofreu ameaça nenhuma. Então, aí beleza. Aí lembra que você me perguntou da mãe da Isabela? Uhum. Agora eu vou entrar na parte dela.
A Ana Oliveira, ela deu uma entrevista para o Fantástico e disse que ela não gostava do casal e, se preciso, ela seria testemunha de acusação no caso. O pai de Alexandre, no dia seguinte da entrevista, disse publicamente que entendia a situação da mãe, porém, que ela estava mentindo e omitindo muitas coisas sobre o casal. No dia 28 de maio, a Jatobá e o Alexandre foram interrogados no Fórum de Santana e os dois falaram que foram coagidos pela polícia, que foram influenciados várias vezes a mudar seus depoimentos e que a delegada responsável pelo caso chamou Alexandre de assassino. Mas assim, Quer dizer, ele é, né? eu não vejo ofensa nenhuma nisso, né? Não tem ofensa nenhuma nisso. Aí, beleza. No dia 28 de junho, o fórum recebeu as testemunhas de acusação. A delegada responsável pelo caso negou que havia ofendido Alexandre. A mãe de Isabela disse que a família Nardoni nunca confiou na Jatobá, a família Nardoni, a família do Alexandre. Nunca confiou na Jatobá. Pois é, eles não gostavam dela também. Eles nunca confiaram a Jatobá para ficar sozinha com a Isabela. Tanto que quando a Isabela ia... Então, tipo... então, eu acho que é meio que a estratégia assim, da família do Alexandre era jogar toda a culpa nela, né? Na Jatobá, exatamente. Nossa. Tanto que eles falaram que a Isabela, ela nunca ficava sozinha com a Jatobá, porque eles tinham muito medo, então eles mandavam sempre a irmã do Alexandre dormir com eles quando ela estava lá, porque eles tinham muito medo do que podia acontecer, que a Jatobá era muito explosiva. Aí, beleza. Aí nisso começa as fofocas, né? Começa a aparecer as fofocas. A vizinha da mãe do Alexandre, ela disse que ela testemunhou a Jatobá agredindo o Alexandre na frente da casa, na frente dos filhos. Por motivo X, não sei porquê, mas eles estavam brigando. E agora a gente entra na parte do julgamento. O julgamento durou 5 dias, dia 22 de março a 27 de março de 2010. O júri popular tinha 7 membros, 4 mulheres e 3 homens. E sempre que os réus chegavam no prédio, tinha toda aquela comoção, né? Porque foi um caso que deu comoção popular, deu uma comoção na população muito grande, né? Uma popularidade muito grande. E sempre quando eles chegavam no prédio para depor ou para ficar ali mesmo, né? Como réu do caso, eles eram vaiados. As pessoas batiam na van que eles estavam passando e tudo mais. Ninguém aceitava esse caso. Então, a primeira testemunha a ser ouvida do júri, do júri, né, foi a Ana Oliveira, que foi a mãe da Isabela. Uhum. A Ana disse que a Jatobá sempre teve muitos ciúmes de Alexandre com ela e que descontava isso na Isabela. Inclusive, ela contou uma história de que a Jatobá, em uma das vezes que foram pegar a menina para passar o final de semana com o pai, perguntou para Ana Oliveira como que tinha sido o relacionamento deles. E a Ana falou, fica tranquila que eu não quero nada com ele não, tá? Tudo ok, a gente já terminou há muito tempo, tal. Aí a Jatobá, do nada, ela começou a surtar, gritar e xingar a Ana, porque ela falou isso. E a Ana, ela ressaltou, né, numa dessas histórias que ela estava contando, que o Alexandre ele gostava desse tipo de situação, que ele instigava esse tipo de situação, esse tipo de comentário, porque ele gostava de ver a Jatobá... O ego, exatamente. Ele gostava de ver a Jatobá com os ciúmes dele. Ela contou também que uma vez a Isabela precisou ficar internada e ela ligou para avisar o Alexandre, mas quem atendeu foi a Jatobá, que disse que ia avisar o Alexandre sobre a hospitalização da menina, só que não passou recado nenhum, então ele acabou não indo visitar a própria filha no hospital. Outro ponto relatado no julgamento também foi a pensão que o Alexandre dava para a menina. Era algo informal, o Alexandre dava bem menos do que deveria para a filha, atrasava e reclamava quando era cobrado. Nossa, que história familiar. Pois é, né? Nem tô vendo pela primeira vez. A Ana Oliveira, ela teve que, segundo nesse caso da pensão, a Ana Oliveira ela teve que entrar com uma ação judicial e mesmo assim não foi dado o que ela pediu de pensão. E ela disse que no final da audiência o Alexandre riu da cara dela e disse que ela usava o dinheiro para ela mesma e não dava para a menina. O cara dava R$200, é ridículo ele ter usado isso como argumento. E aí ele falava que ela fazia uso próprio do dinheiro, falava que ela era gananciosa e pá, e ele disse tudo isso e depois saiu da audiência num Audi A4. Tipo...
Nossa, meu lixo. Reclamando de dar R$ 200 pra filha e saiu no Audi A4. Pra quem não entende de carro, né, eu sei lá, eu também não entendo, mas eu sei que o Audi A4 é extremamente caro. E na época ele era um carro de linha. Então, tipo, o cara era rico pra um caralho. Nossa, que familiar, cara. Enfim. Não é? Pois é. Então, aí a Ana prosseguiu o depoimento dela e ela falou que a mãe do Alexandre era muito amiga da mãe dela. E ela disse que a mãe do Alexandre sempre contava as fofocas que acontecia na casa. E ela disse uma vez... A véia fofoqueira. A velha fofoqueira. Ela disse que uma vez a Ana Oliveira ligou na casa do Alexandre e pediu para conversar com ele por algum motivo assim, que tinha a ver com a Isabela. E a Jatobá, ela ficou com muitos ciúmes disso e começou a brigar com o Alexandre, porque a Ana ligou para casa deles. E ela falou assim que depois que a Ana desligou e que essa briga começou, a Jatobá, ela tacou o Pietro, que foi um dos filhos dela, na cama, e ela agrediu o marido. Ou Meu seja, Deus do céu, que tudo mulher isso, louca. sim, e tudo isso na frente da Isabela. A Isabela, assustada, ela foi acudir o irmão, protegendo ele. E nessa situação toda, o Alexandre perdeu a cabeça, deu um murro no estômago da Jatobá. E depois ele ligou para os pais, na mesma hora que isso aconteceu, para ver o que ele fazia. Porque ele, obviamente, né, agrediu a mulher, não queria um processo na cabeça dele. E a Ana Oliveira ficou sabendo de tudo isso porque a mãe do Alexandre contou para a mãe dela. Né? A fofoca correndo solta. Então, aí, prosseguindo, Cara, ela também... Eu não sei, se fosse a Ana, eu ia ficar meio assim, de tipo, Deixar a filha deixar a ali? filha. Aham. Sim. Só que, tipo assim, a guarda compartilhada é uma bosta, porque não é compartilhada, mas o pai tem direito à visita, né? Uhum. Então, Que bosta. ela meio que não tinha escolha. Também, então, aí prosseguindo, ela também contou que uma vez o Pietro estava brincando com a Isabela e que ele bateu na irmã. Criança, sabe? Tipo, não tem noção do que tá fazendo. E aí o Alexandre catou o Pietro, ficou muito puto com isso, ele catou o Pietro e jogou o Pietro no chão, assim, da altura dele pro chão. Gente, Então ele já as pessoas teve... são problemáticas. Ele já teve esse tipo de violência com criança, sabe? Não é de se impressionar de que ele tenha matado a própria... que a Jatobá tenha matado a própria filha e ele tenha agredido ela, sabe? Não é um cenário muito distante de ter acontecido. Então, aí depois dessas fofocas todas, né? Que a Ana contou, ela relatou mais episódios de brigas, né? Que aconteciam entre o casal, de violência e tudo mais. E ela disse que a mãe do Alexandre, ela tinha tanto medo da Jatobá, que nem eu falei no começo, que ela mandava sempre a irmã do Alexandre dormir na casa dos dois quando a Isabela estava lá, porque ela tinha medo do que podia acontecer com a Isabela. E na noite do crime, a Oliveira disse que a Jatobá ligou para ela, gritando assim no telefone, que a Isabela foi jogada. A Isabela foi jogada, a Isabela foi jogada. E ela não entendeu nada. Ela falou, o que tá acontecendo, né? Ela achou que a Isabela tinha caído na piscina, alguma coisa assim. E quando ela chegou, ela viu a filha dela, todo aquele estado ali que a filha dela tava caída no chão, viva e tal, começou a entrar em desespero. E a Jatobá ficou gritando no ouvido dela, tipo, do lado. E aí a Oliveira, obviamente, ela perdeu a cabeça, né? Porque a filha tava quase morrendo e a Jatobá gritando. Aí ela olhou pro lado e falou pra Jatobá, cala a boca, entendeu? Tipo, para de gritar, você não tá vendo o que tá acontecendo aqui. E aí a Jatobá teve a pachorra de falar, ela virou pra Ana e falou que isso tudo tava acontecendo por causa da Isabela. Que era culpa da Isabela, o que tava acontecendo. Tipo, completamente desequilibrado. Aí, beleza. Aí, nisso tudo, a defesa quis fazer perguntas para a mãe. Não sei se vocês sabem como o júri acontece, mas não é muito comum a defesa fazer pergunta para testemunhas que é da parte da acusação, né? Eles fazem mais se tem alguma conexão ali com o crime, mas a Ana ela só estava acrescentando como mãe da vítima mesmo. Só que mesmo assim eles quiseram fazer perguntas. Aí o juiz concedeu, beleza. Só que eles foram tão baixos que, tipo, numa dessas perguntas que eles fizeram, eles perguntaram se a Ana teve o desejo de abortar a Isabela quando ela era mais nova, tipo, quando ela ficou grávida dela. E aí a Ana,
A Ana não entendeu esse porquê dessa pergunta. Ela ficou tipo, o quê? Sabe? O que tem a ver, tá ligado? Pois é. E ela falou que na época ela era muito nova, ela tinha 17 anos, então ela ficou confusa, mas que ela optou por ter a Isabela e hoje, tipo, ela amava a filha dela, ela nunca teve nenhum sentimento de rejeição pela filha, muito pelo contrário, ela foi uma boa mãe. Só que isso foi muito baixo da defesa, né, de ter perguntado isso. E como se não fosse suficiente, a defesa pediu para que a Ana ficasse disponível caso houvesse uma cariação. O que é a cariação? É quando você precisa averiguar se o testemunho da pessoa é verdadeiro ou não. Isso pode ser cedido pelo júri, né, pelo juiz, e quando cedido pelo juiz, essa pessoa ela tem que ficar em stand-by, né, na espera de ser chamada novamente caso o testemunho que ela deu fosse falso. Ou seja, eles proibiram da Ana ver o julgamento dos dois, da própria filha, da morte da própria filha. Nossa, mano. Eles colocaram ela de escanteio, de propósito. E o juiz ficou besta. O juiz falou, meu Deus, porra, sabe? Tipo, claro que não falou isso, né, obviamente, mas acho que ele deve ter pensado isso. Mas quem que pede a cariação de um testemunho da mãe da vítima? Tipo, o que tem a ver, sabe? Você averiguar se é verdadeiro ou não. Só que eles pediram só para deixar a Ana fora, para ela não influenciar os jurados, assim, na cabeça da defesa, que ela podia fazer isso, né? Aí, beleza, né? Aí, no segundo dia, teve testemunhos dos especialistas criminais, que eram os legistas, a delegada, o perito, etc. E nesse dia, havia uma maquete do apartamento com as manchas de sangue para representar o crime. Colocaram até uma boneca pequenininha para visualizar a Isabela na cena. E quem estava lá disse que foi muito pesado, porque a cena ficou muito visível, muito palpável na época, sabe? Eles conseguiram visualizar o que aconteceu. E a delegada afirmou com 100% de certeza no testemunho dela que ela acreditava na culpa do casal, dizendo que dezenas de policiais investigaram o apartamento e não viram nenhum sinal de roubo, de novo afirmando isso, e que ela disse que inusitado, né, tipo, algo inusitado no testemunho dela. Ela falou que um vizinho chamou ela de canto para explicar que ouviu uma criança gritando papai, 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 e foi deduzido que foi um dos meninos, ou o Pietro ou o Cauã, tentando chamar a atenção do pai para a possível agressão que estava acontecendo com a Isabela. Meu Deus, mano. Beleza. Daí, tipo, no depoimento da delegada, né, ela disse que achou estranho, além de tudo o que aconteceu, né, a troca de depoimentos insistente, né, primeiro insistindo na invasão do apartamento, depois insistindo em roubo, depois para alguém aleatório invadir a casa, achando a chave na rua, tipo, nada batia. Né? E, tipo, não fazia muito sentido, então tava muito confuso o depoimento Uma coisa dos que eu dois. pensei agora é, tipo, eles falaram que a polícia coagiu eles a ficarem mudando de depoimento. Imagina, tipo, a polícia falando, então, alguém achou a chave da rua, então, né? Tipo assim, alguém aleatório pegou a chave na rua e fez a cópia, né? Isso que aconteceu, né? Tipo, nada a ver. Mano do céu. Então, e aí a delegada achou tudo isso um absurdo, né? Mas enfim. Aí, prosseguindo o julgamento, foram mostradas as fotos da autópsia no telão da Isabela para os jurados verem, e para o júri também, para mostrar as lesões encontradas e apontar que não coincidiam com a lesão do crime em si. Marcas de dedos na nuca, relatando asfixia, fraturas oriundas de queda pequena e etc. Vou dar uma pergunta. E questão de DNA, assim, tipo... Então, eles... inclusive a perita, ela vai falar sobre digital aqui, impressão digital, que eles tentaram encontrar. Porque né? você falou das marcas de dedo, né? Aí eu... Exato. Então, ela vai falar sobre isso. Então... No caso, você vai falar que ela falou sobre isso. Exatamente. Eu vou narrar o que ela falou. Então, além disso, né, foram encontrados outros ferimentos, né, na cavidade oral e na testa da criança, que provavelmente a testa é onde estava vindo o sangramento. E o advogado de defesa comentou que todos os depoimentos relatavam como ele interrompeu, sabe, o depoimento e falou que todos os depoimentos que foram mostrados ali relatavam como o crime aconteceu, mas nada ligava ao casal. Eu discordo completamente.
Porque tudo isso estava ligando ao casal ao crime. Não tinha, só porque o nome dos dois não foi mencionado, não quer dizer que não estava ligando. Tava muito suspeito o negócio. Quem mais que tava lá, meu anjo? Pois é. Enfim. Aí a perita, ela falou, né, que o processo de perícia, falou como que acontece o processo de perícia, explicou alguns detalhes da cena, explicou que uma tesoura encontrada na cena do crime foi usada para cortar a janela, mas disse que infelizmente nem a tesoura nem a fralda de molho no balde e nem as marcas dos dedos na nuca da Isabela foram suficientes para produzir uma impressão digital perfeita. Por quê? Porque ela falou assim que, tipo assim, impressão digital, ela é um negócio que se você tenta alterar, você acaba com ela. Então, com certeza, houve uma alteração, uma tentativa de alteração ali, e eles encontraram impressões digitais, mas não conseguiram ligar a pessoa que fez isso, porque foi feita uma tentativa de limpar o ambiente, limpar tudo que eles tocaram. Não bem sucedida, porque foi encontrada impressões digitais, mas elas não passavam de borrões, sabe? Tipo, porque eles tentaram eliminar, então fudeu todo o material. Tipo quando você coisa o dedo assim, tipo, no vidro, aí você faz assim, tipo. Aí não dá pra ver de quem é, sabe? Porque você perdeu o código ali, né, da digital. Então, outro suspeito, né? Por que eles iam querer limpar essa zona toda se eles não tiveram nada a ver com isso, né? Então. Beleza. Aí no dia seguinte do depoimento dos técnicos, né, da perícia, dos legistas e tudo mais, foi o depoimento do Alexandre. Aí o Alexandre começou a falar que ele amava muito a filha. Pois é. Ele começou a falar que amava muito a filha, que faria de tudo por ela. E, de novo, trouxe a história do aborto pro júri, falando que ele lutou muito pra Isabela nascer, porque a Ana Oliveira queria abortar e blá, blá, blá. Você lutou muito, por que você matou sua filha? Pois era. Golpe baixo, isso aí. Enfim. E aí ele repetiu o caminho que ele percorreu, que ele colocou a Isabela na cama, que foi no quarto dos meninos para fechar a janela, que ele, tipo, isso aí é novo, né, que ele falou. Que ele colocou a Isabela na cama, que ele foi no quarto dos meninos fechar a janela porque estava frio, e isso explica o porquê que ele subiu na cama dos meninos e foi encontrada a sujeira na camiseta dele, né? Olha só, ele mudando o depoimento dele. De novo. Exato. Exatamente. Só que, tipo assim, não fazia sentido, porque mesmo assim, a gafe de tempo ali que a polícia achou, tipo, que ele demoraria no mínimo 19 minutos de fazer tudo isso, e ele fez, tipo, do momento que ele desligou o motor do carro e subiu, foram 12 minutos, não batia. Ele até adicionou um negócio a mais ali. Ia demorar mais ainda. E aí, ele relatou que subiu com a Isabela, e aí, enquanto ele tava falando, né, que ele pegou a Isabela no carro, ele subiu com a Isabela para deixar a Isabela, depois voltou para pegar as crianças, ele falou assim, subimos para o apartamento, quer dizer, eu subi com a Isabela para o apartamento, tipo... Ele querido, até, nem ele tava conseguindo. Nossa, muito bom. Nem ele tava conseguindo manter a máscara dele ali mais. E aí ele falou que quando chegou lá com a Jatobá no apartamento, com as crianças do colo, dos meninos, né, no colo dele, disse que, tipo, a Jatobá com o Cauã, ele com o Pietro, ou vice-versa, eles disseram que encontrou a luz do quarto dos meninos acesa, foram até lá e encontrou a rede cortada, a janela aberta, etc. Então, o que ele tá querendo dizer é que em 12 minutos entraram no apartamento, cortaram a rede da janela, fizeram os caralho a quatro com a menina, reviraram tudo e jogaram ela pela janela. É isso mesmo que ele tá tentando vender. Esse é o peixe dele. Não faz sentido nenhum. Meu Deus do céu. Se juro, eu estaria assim, nossa, ele acha que eu sou burra. Enfim. Teve uma jornalista lá, inclusive eu vou colocar na legenda do post de divulgação, alguma coisa assim, o nome do livro que essa jornalista escreveu, que eu li uma parte falando do caso dos Nardoni e tal, e ela fala do caso dos Richthofen e dos Nardonis. São dois casos, 2 júris que ela assistiu. E ela fala que no caso dos Nardonis, tipo, um dos jurados, eles estavam bocejando enquanto o Alexandre estava falando.
Porque, tipo, ninguém mais tava comprando a história daquele cara, sabe? Ela falou assim que o Alexandre também ele tava muito estranho, porque ele tava muito calmo, muito mecânico, tentando falar a história certinho e tal, né? Então, enfim, tudo isso que a gente já falou, que ele tava muito foda-se pra história toda, sabe? E aí ele falou, né, que ele tava com o Pietro no colo, né? E ele se aproximou da janela para ver o que tinha acontecido, porque que a tela estava cortada. E foi aí que ele avistou a Isabela. Só que assim, tipo, ele tentou explicar isso por quê? Porque na camiseta dele foi encontrada a sujeira da rede de proteção e, tipo, como se tivessem Então, marcas. ele adicionou mais uma coisa no depoimento dele. É isso que você tá Exato. querendo me dizer, né? Exatamente, mais uma coisa. E foi encontrado, porque, tipo assim, ele fez isso porque foi encontrado na camiseta dele também, como se fosse um. Sabe quando uma criança tá no seu colo, né, ela pressiona a camiseta e fica um pouco amassado? Uhum. E quando foi encontrado isso na camiseta dele, né? E antes ele relatou que foi do Pietro, porque obviamente ele pegou a Isabela no colo e isso indicava ser da Isabela, sabe? Só que ele falou que ele tava com o Pietro no colo. E aí a perita, ela apontou que aquilo, tipo, não passava de uma criança que tipo, aquelas marcas que indicavam que ele estava segurando uma criança de pelo menos 25 quilos no colo. E não um bebê. Entende? Então era a Isabela que ele estava no colo, não era o Pietro. Mas enfim. Só um adendo aí que ele tentou limpar a barra dele no sonho, mas ele também não conseguiu. Todo dia ele tentando limpar a barra dele. E falhando. Pois é, e falhando. E colaborando com a polícia. É. Aí ele disse que ele começou a gritar para Jatobá, né? Depois que ele viu a Isabela caída lá embaixo, para ligar para o pai dele, para ligar para os familiares. E a Jatobá ficou no apartamento fazendo as ligações. O que explica como que ela ganhou tempo para limpar a cena do crime, né? Aí foi visto que o Alexandre, ele, como eu falei, ele não falava com muita emoção, ele tava falando de uma forma muito mecânica, tudo, tipo, tentando focar numa história. Ele nem tentou vender, tipo, lágrimas, assim, tipo, oh, meu nada. Deus. Não, a Jatobá foi uma atriz de primeira, mas ele, tipo, minha filha caiu do prédio, e é isso. Foi tipo assim, sabe? Deus do céu. E aí, no outro dia, tiveram as argumentações finais, tipo, o depoimento da Jatobá também foi ouvido, mas nada é muito diferente. Ela falou a história lá do Alexandre, que eles subiram, o blá, blá, mesmo blá. depoimento, mas você adiciona lágrimas. Exato, choros, grito, enfim. E aí, no outro dia, tiveram as argumentações finais da defesa e da acusação, e a acusação ressaltou a possessividade da Jatobá, o ciúme delas, que foi falado pela Ana Oliveira, as atitudes violentas contra a Isabela e tudo mais. E apontaram também os furos dos depoimentos, inúmeros furos do depoimento dos dois, e criticou a falta de humanidade do Alexandre como pai. Mais de uma hora falando dos furos dos depoimentos. Pois é. Aí a defesa veio e rebateu, né, falando que a mídia estava influenciando nesse caso, que não foi investigada a invasão em si, e apenas o que a mídia queria como material para acusar pessoas inocentes de um crime que não aconteceu por eles. Mas tem claro que no júri que não foram apresentadas provas e evidências que incriminavam justamente os dois. Então a defesa continuou nesse negócio, tipo assim, vocês falaram que aconteceu um crime, mas não apresentou prova suficiente para incriminar o casal. Não precisa. Porque tudo que eles mesmos se entregaram, né? Mas ok. Aí, tipo assim, eu não sei se vocês sabem como funciona um júri, né? Mas no júri, depois de que todo esse teatro aí acontece, os jurados são levados para o que a gente chama de sala secreta e é feito perguntas para a sentença, né? Para o juiz dar a sentença. Inclusive, um adendo aqui, eu trabalhei em fórum, então eu fazia parte dessas salas secretas, né? Eu distribuía as perguntas, o número de sim ou não, tipo, umas plaquinhas de sim e não, sabe? E aí, tipo, o juiz fala, fulano fez isso, aí o jurado tem que pegar ou a plaquinha no sim ou a plaquinha no não e colocar no saquinho. E aí eu não sabia que era assim que funcionava aqui no Brasil. É assim, aí eu levava, né? Tipo, minha função era levar o saquinho pro juiz, colocar ali e o juiz contava os votos. Apolo olhando assim.
Qual que é a maioria? Qual que é a maioria? Deixa eu manipular isso aqui. Mas enfim. Aí foi feito, né, essa parte, né, que é uma parte do júri, mas muita pouca gente tem acesso porque é voltado só para acusação e para defesa e para o juiz e para os jurados, beleza? E foram feitas 12 perguntas aos jurados, né, para sair a sentença, né? E essas perguntas elas foram divulgadas. Porque como foi um caso muito popular, um caso que pegou tipo, muita mídia, né? Foi divulgado bastante coisa do julgamento. Então a primeira pergunta foi: existiu a esganadura de que contribuiu para a morte de Isabella Nardoni? 2. A Isabella foi jogada do 6º andar do edifício London, provocando a sua morte? 3. Alexandre omitiu-se o quanto deveria por dever legal para proteger a filha? 4. Foi Alexandre que jogou Isabella pela janela? 5. O jurado absolve o réu? 6. Existem qualificadores para o crime no caso meio cruel, que foi a asfixia, uso de recursos que dificultou a defesa da vítima, que no caso a Isabella foi arremessada da janela de forma inconsciente, e com o intuito de assegurar a impunidade de outro crime, que foi a agressão e a tentativa de homicídio que fizeram na menina. O casal jogou a menina da janela para ficar impune do crime que aconteceu no apartamento? 7. Houve alterações na cena do crime para enganar as autoridades? Aí foram as perguntas em relação a Jatobá. 1. Existiu esganadura que contribuiu para a morte da Isabella Nardoni? 2. Isabella Nardoni foi jogada do 6º andar do edifício London, provocando sua morte? 3. Ana Jatobá colaborou com a morte da Isabella? 4. O jurado absolve a ré? E a 5ª foram os qualificadores que eu já falei na parte do Alexandre lá, da asfixia, de tentar cobrir um crime que aconteceu com o outro, etc. E aí, no mesmo dia, na madrugada do dia 27, Alexandre e Jatobá foram condenados por homicídio triplamente qualificado e fraude processual. Alexandre recebeu a pena de 31 anos e 1 mês e 10 dias, Jatobá de 26 anos e 3 meses. O Alexandre teve 1/6 da pena aumentada por ser pai da menina e mais um pouco da pena aumentada por ter matado, ter feito atos de violência contra um menor de 14 anos. No final, quando saíram do julgamento, eles foram recebidos pelo público com várias ofensas do lado de fora do fórum. Eu estaria lá fora com um tomate na mão. Pois é, o pessoal tacou na cara. Pra acertar uma pedra, pra acertar no meio da fuça dos dois. E aí, depois que tudo isso aconteceu, né, foi constatado que o pai do Alexandre fez parte do crime, dizendo para Jatobá na ligação de 30 segundos, simula um acidente. Como que essa informação foi achada? Fofoca. Por quê? Porque a Jatobá recentemente estava comentando sobre o caso com uma das detentas no presídio e uma das funcionárias que é responsável pela limpeza das celas ouviu e levou isso pra mídia. Só que assim... Pois é, isso não deu em nada porque, tipo, só foi fofoca e não teve prova nenhuma, mas ninguém duvida que ele mandou jogar a menina da janela pra simular um acidente pra limpar a barra dos dois, né? Ninguém duvida disso. E a mãe do Alexandre durante todo esse caso? Ela, tipo, apoiava ele ou... Porque teve ela ficou isenta. Negócio. Ela ficou isenta de comentário, a mãe do Alexandre. Isentona da porra. Mentira. Pois é. Eu acho que foi até a estratégia do próprio marido, né? Porque ela não ia com a cara da Jatobá, então acho que ela ia fazer o barco afundar de vez, né? É. Mas enfim, aí em 2016, o advogado de defesa tentou abrir um inquérito para investigar se o culpado do crime era o avô ou não, mas isso não deu em nada. Em 2017, foi aberta uma investigação por uma perícia americana a pedido da defesa para tentar manipular o que foi decidido em julgamento, mas também não deu em nada. E é isso, o desfecho da história é esse. Esse foi um episódio extenso, longo, mas foi muito pesado, assim, tipo, tanto para eu pesquisar, narrar e tudo mais, porque além de ser um crime contra uma criança inocente que choca até hoje o pessoal,
É um caso que é recheado de detalhes, recheado de informações, sabe? Então, eu fiquei até meio zonza, assim, enquanto eu pesquisava e escrevia sobre. Duas recomendações que eu tenho para vocês, se vocês quiserem entrar mais a fundo nesse caso, é o livro, que eu vou deixar disponível na legenda do post, e a série Investigação Criminal, que pode ser encontrada na Amazon Prime Video. Lá tem o episódio da perícia do casal Nardoni. Eles montaram certinho como foi a cena do crime. Então, se vocês quiserem entender mais sobre isso, eu recomendo esses dois materiais, que foram os materiais que eu usei para pesquisa. E é isso. É esse o episódio do casal Nardoni, do caso Nardoni. Espero que vocês estejam curtindo o nosso podcast, Só por Cima do Meu Cadáver. E se você ainda não fez, por favor, nos classifique com 5 estrelinhas no Spotify. Dá bastante. Siga a gente nas redes sociais, que é Só por Cima do Meu Cadáver podcast no Instagram e SPMDC. Pera. SPMMC podcast no Twitter. Eu tentei colocar o negócio inteiro, só que o Twitter... O Twitter barrou. Twitter chato. Né? Muito grande. Negada. Enfim, pra acompanhar a gente, porque a gente posta um pouco mais sobre os casos, como imagens, algumas vezes alguns vídeos. Nem sempre a gente consegue postar tudo que a gente tem de informação, porque as redes sociais vão barrar, porque às vezes é muito gráfico. Então, a gente tá vendo de talvez fazer um site, porque daí a gente pode colocar esse conteúdo para vocês acessarem, se vocês tiverem interesse, no caso, né? Bom, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Rebeca. Eu sou a Polly. E esse foi mais um episódio de Só por Cima do Meu Cadáver. Até outro episódio, gente. Tchau, tchau.